Tem sido uma manhã gloriosa de louvor e exaltação ao nosso Deus. Faremos, portanto, a leitura do texto a partir do versículo 13, Lucas 24. Nós já trabalhamos o versículo 1 ao 12 no culto da ressurreição e agora do 13 até o 49 eu farei a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a Escritura: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e aterrorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles.
A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Neste texto nós vamos refletir acerca do ressuscitado no caminho, à mesa e também no meio da igreja. Vamos seguir a sequência dos movimentos deste relato de Lucas no capítulo 24 do Evangelho. Lucas 24, meus irmãos, eu penso que é uma pequena obra-prima do ponto de vista literário. O capítulo, ele move-se do túmulo vazio para o caminho de Emaús, depois do caminho para a mesa e da mesa para a reunião dos discípulos, e nessa reunião para a missão de proclamar esta boa nova do Evangelho e testemunhar da ressurreição a todas as nações no poder do Espírito Santo. O Cristo ressurreto aqui, ele não apenas saiu do sepulcro, ele veio ao encontro dos seus, ele corrigiu a sua tristeza, abriu-lhes as Escrituras, deu-se a conhecer, confirmou a realidade da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte, e enviou-lhes para uma missão de proclamação do Evangelho para todo o mundo. O ponto principal desta passagem de Lucas 24, ele é claríssimo. O Cristo ressurrecto transforma discípulos confusos, ainda incrédulos, perplexos, em testemunhas seguras, abrindo-lhe os olhos, a mente e as portas da missão mundial. E é assim que ele continua a agir ainda hoje. Mas verificaremos agora o primeiro ponto dessa reflexão, dessa mensagem, que está nos versículos 13 ao versículo 27. O ressuscitado encontra os desanimados no caminho, interpreta-lhes a dor através das Escrituras. Jesus encontra-os no caminho e, a partir da Escritura, o Senhor Jesus, ele corrige aquela dor, revelando, portanto, o objetivo e o propósito do Messias na sua primeira vinda. Observe o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. O dia da ressurreição já chegou. Mas o coração desses discípulos ainda vive como se a sexta-feira fosse a palavra final. O nosso mestre morreu de uma forma terrível, foi sepultado e está lá. Eles estão, portanto, agora a afastar-se de Jerusalém. Tendo em vista a morte do mestre, vamos embora, vamos para a aldeia de Emaús, retirando-se de Jerusalém, portanto, a cidade dos acontecimentos redentores, carregando consigo, então, a sua perplexidade. Falam sobre Jesus em tom de perda. Note o versículo 21, quando eles dizem: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Esperávamos. E essa frase, ela é devastadora, porque eles não dizem aqui esperávamos, ou esperamos. Seria esperamos que ele remisse Israel, mas esperávamos. Ou seja, já não vai mais acontecer, porque, infelizmente, a cruz destruiu a nossa esperança. E note que é aqui que Jesus aproxima-se, nesse diálogo entre os dois, porque eles tinham essa expectativa de que agora parece-me que a missão acabou, e Jesus aproxima-se deles e caminha com eles
ouve-os, interroga-os e deixa que a tristeza fale. O Senhor Jesus caminha com eles e permite-lhes falar acerca do que eles sentem. E há aqui uma ternura pastoral nisto. A paciência do pastor Jesus para conosco. O Senhor ressurrecto não despreza os seus discípulos feridos. Ele vai ao encontro deles precisamente na sua confusão, na sua falta de compreensão, mas depois ele corrige-os, como vemos no versículo 25, quando o Senhor declara: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Portanto, nécios e tardos de coração. O problema deles não era a falta de informação, porque eles conheciam as profecias. Eles tiveram contato com o ensino de Jesus. Eles creram, na verdade, numa glória sem cruz, num reino sem sofrimento, num Messias sem uma obra expiatória, sem expiação. E por isso eles tropeçaram. Então vem um momento decisivo no versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então aqui Cristo interpreta o Antigo Testamento, o Velho Testamento, cristologicamente. Cristo interpreta o Antigo Testamento à luz dele e de sua obra. A sua morte e ressurreição não foram uma interrupção no programa de Deus, no plano de Deus, mas o seu cumprimento. O sofrimento do Messias não contradiz a glória, pelo contrário, é o caminho para a glória. Ele passa pela cruz antes da sua glorificação. A ressurreição, portanto, é a confirmação de que o enredo redentor da história da redenção chegou ao seu clímax. A nova criação começou e o reino dos últimos dias foi inaugurado na vitória do ressuscitado. Porque o Senhor Jesus, ele é o primeiro da ressurreição, significa que há aqui o futuro entrando na história, porque aquilo que um dia seremos, ele já o é, já ressuscitou, já foi glorificado, e ele voltará, e na sua volta, seremos também com ele glorificados, transformados, ressuscitados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, no abrir e fechar de olhos, se aqui estivermos por ocasião de sua volta, seremos transformados. Mas o Senhor Jesus, ele já é o homem do futuro. Aquele que um dia, cujos corpos um dia, a semelhança de Cristo também teremos. Portanto, com base nessa promessa. Há aqui uma palavra de Deus para nós nestes versículos. Muitos vivem como aqueles dois discípulos no caminho para Emaús. Conhecem fatos sobre Jesus, mas interpretam a vida sem a chave da Escritura. Interpretam a sua realidade não a partir da Escritura. Quando a dor vem, por exemplo, pensam que Deus lhe faltou, que Deus faltou, que Deus falhou, que Deus abandonou. Quando a cruz pesa, concluem que o Senhor ausentou-se, o Senhor não está a ver a minha dor, a minha angústia neste momento, mas o ressuscitado ensina-nos que a história, ela não é lida a partir das nossas emoções, mas a partir da palavra de Deus. Jesus corrige a interpretação deles, do sofrimento e da dor, à luz das profecias. A dor, então, iluminada pela Escritura, pode tornar-se num caminho de fé. Nós temos uma esperança firme e inabalável, fundamentada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não tememos a morte, não temos medo do futuro. Porque Jesus venceu a morte, Ele é o nosso Senhor e nos garante a vida eterna. Quem confia na palavra de Deus e interpreta a vida a partir da Escritura, tem uma outra perspectiva da realidade e da vida. Note os versículos 28 ao 35, porque aqui o ressuscitado dá-se a conhecer agora à mesa, e ele acende o coração dos seus discípulos aqui. Ao aproximarem-se da aldeia, portanto, Jesus faz menção de seguir adiante, como se
eu vou seguir, eu não vou seguir meu próprio caminho adiante. E eles, porém, insistem, como está no versículo 30, 28, 29. Fica conosco porque já é tarde, a declaração deles. Fica conosco porque já é tarde. E sem o saberem, meus irmãos, eles estavam a suplicar pela presença daquele a quem mais necessitavam naquele momento. Estavam a pedir para que o Senhor ficasse com eles, e o Senhor aceita o convite. Então, no versículo 30, sentado com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-o e lhe o deu. Este é um ato que Jesus tantas vezes fez durante o seu ministério, agora ele faz novamente, e nesse momento, diz o texto, que abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, como está no versículo 31. No caminho, Jesus abrira-lhes aqui a Escritura. Então, no caminho, Jesus abre as Escrituras, e a mesa abre-lhes os olhos, para identificarem que Ele é o Salvador. Portanto, aquele que lhes explicara a cruz, agora revela a sua própria identidade para eles. Primeiro apontou para a obra de Cristo na cruz, sua própria obra, que importava que Ele padecesse e depois ressuscitasse ao terceiro dia. E agora à mesa, identificando-se claramente diante dos olhos deles, naquele ato que era tão conhecido, e ali o Senhor abriu-lhes o entendimento e também reconhecendo a pessoa de Jesus. Não basta, irmãos, admirar a doutrina da ressurreição. Não basta admirar a doutrina de Cristo. Nós precisamos de conhecer Cristo. Nós precisamos de ter uma experiência real e pessoal de salvação com Cristo. Não basta apenas sermos tradicionais religiosos que participamos todos os anos da celebração da ressurreição, da Páscoa, estamos juntos na igreja para refletirmos um pouco acerca da doutrina. Nós não precisamos apenas da doutrina, precisamos também de uma experiência com o Senhor revelado nessa doutrina. E logo depois, diz o texto que Ele desaparece da presença deles, e eles dizem, olha o versículo 32, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Vemos aqui que a experiência cristã, a verdadeira experiência cristã, ela é revelada nesse texto. O coração é inflamado, porque a palavra, portanto, aqui abriu o significado da cruz e da glória de Jesus. Primeiro a palavra, o fogo não veio primeiro, veio depois da exposição da Escritura. Jesus, Ele aquece o coração por meio da palavra. A palavra de Deus, ela aquecia os corações deles. Não nos aquecia o nosso coração, não sentimos assim algo diferente quando Ele nos expunha e Ele abria ali as Escrituras, ou seja, no momento em que estavam a ouvir a palavra, o Senhor estava a aquecer o coração. É assim que funciona a verdadeira experiência cristã. Nossos corações são aquecidos pela palavra de Deus. E observai aqui no efeito imediato, porque depois de reconhecerem que Ele é Cristo, o que eles fizeram? Eles levantam-se e regressam a Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém porque morreu, acabou a missão. Mas ao perceberem que Ele ressuscitou, eles voltam para Jerusalém. Aqueles que se afastavam da comunhão, agora voltam para junto do povo de Deus. O encontro, meus irmãos, com o Cristo vivo, ele reverte a direção da vida. A ressurreição não apenas consola, a ressurreição de Cristo reorienta. Como eu disse nessa manhã, não é apenas um facto que Ele ressuscitou, é um fator transformador. A experiência com Cristo ressuscitado muda a vida da pessoa, e ela volta para a comunhão do povo de Deus. Note os versículos 36 ao 49, o terceiro aspecto que vemos aqui no texto, o ressuscitado põe-se agora no meio da igreja. Aqui estou a antecipar um pouco, porque será inaugurada apenas no Pentecostes, mas aqui nós temos o povo, os seguidores de Cristo reunidos,
E ele prova para eles que ele vive, e ele envia agora esses discípulos como testemunhas ao mundo. Quando os dois chegaram, diz o texto, e relataram o sucedido, no versículo 36, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. A reação aqui, porém, é de espanto, a reação aqui é de medo, como está no versículo 37, porque eles pensavam que viam algum espírito, eles ainda estavam incrédulos com a possibilidade da ressurreição. Então o Senhor ressuscitado precisa de corrigir a incredulidade desses dois discípulos no caminho para Emaús, que agora estão de volta em Jerusalém, e o Senhor Jesus faz isso de uma forma concreta, está nos versículos 39 e 40. Ele diz o seguinte, o Senhor Jesus: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E ele ainda come diante deles uma parte de peixe assado, e eu não aprecio peixe, mas admiro o meu Salvador, e tenho que aprender a comer peixe, se calhar em homenagem. E ele comeu peixe, e também mel, comeu na frente dos seus discípulos, literalmente. E aqui Lucas insiste, portanto, em algo fundamental, irmão, entenda isso, na corporalidade, na materialidade do corpo da ressurreição de Cristo. Não era um espírito, não era algo fantasmagórico, não era apenas uma projeção, é um corpo físico da ressurreição, é corpo. Sim, é corpo espiritual, ok, é um corpo capaz de coisas que o nosso corpo não é um corpo diferente, no sentido de potencialidades, sim, mas é corpo, e é capaz de ser tocado. Ele foi apalpai-me, como ele diz, carne e ossos, ele comeu. Portanto, não se trata de mera sobrevivência da alma, nem de uma projeção religiosa, nem de um símbolo da continuidade da causa de Jesus, ideologicamente falando. É o mesmo Jesus, agora ressuscitado, verdadeiramente vivo, literal e fisicamente na presença deles. A fé cristã, irmãos, repousa num acontecimento objetivo. Num acontecimento objetivo. Por isso a igreja primitiva, ela pregou a ressurreição em Jerusalém. Lá onde ele morreu e foi sepultado, lá naquela cidade nasce a igreja, e bastava arrastar o corpo de Jesus, por exemplo, pelas ruas de Jerusalém, e o assunto estava encerrado. E por que não fizeram? Porque o sepulcro estava, o quê? Está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus, ele vive, Cristo vive, ele reina. Note, meus irmãos, que o túmulo vazio, as aparições corporais também, elas andam juntos aqui na narrativa. E por isso a incredulidade inicial dos discípulos tornou-se mais tarde numa certeza inabalável. Porque o Senhor Jesus deu provas incontestáveis, como lemos em Atos capítulo 1, da sua ressurreição. O cristianismo não começou com um grupo predisposto a crer em ressurreições, mas com homens e mulheres surpreendidos, como vemos aqui, corrigidos e convencidos pelo Cristo vivo. Mas Jesus não limita-se aqui a provar, por exemplo, que vive. Não, ele não só ficou aqui a demonstrar que ele está vivo, ele interpreta o significado disso. É o que está aqui nos versículos 46 ao 47. Assim está escrito, que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui está o coração da mensagem da Páscoa, da mensagem pascal. A ressurreição valida a cruz. O Cristo padeceu pelos pecados, ressuscitou em vitória, e agora o Evangelho deve ser anunciado a todas as nações. O conteúdo da missão é o quê? É arrependimento e perdão. O centro da missão é o nome de Jesus ser anunciado a todas as nações. O alcance da missão é global, é universal, e a base da missão
é o cumprimento da Escritura no Cristo morto e ressuscitado dentre os mortos. Notai ainda a ordem, está no versículo 45. Primeiro, entendimento aberto. Depois, testemunho. Porque diz o texto, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Primeiro entender, depois testemunhar. Eu não posso pregar aquilo que eu nem entendo. E por que estudamos a Bíblia na escola dominical e por que estudamos este assunto? Todas as semanas focamos em áreas diferentes, diversas, da fé cristã, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, da missão da igreja, da mensagem do Evangelho, das doutrinas, da graça de Deus. Por que enfatizamos isso recorrentemente, sempre nas pregações, nos domingos? Porque estamos a ser treinados para a obra do ministério, para anunciarmos este Evangelho em toda a parte. A missão da igreja não nasce, meus irmãos, de um entusiasmo vazio, mas de mentes inflamadas, iluminadas pela palavra, corações conquistados literalmente pelo Cristo ressuscitado. A igreja primitiva, ela testemunhou porque viu, ela ouviu e ela compreendeu efetivamente. E Lucas 24, e aqui eu encerro, mostra-nos o Cristo ressuscitado no caminho, à mesa e no meio da igreja. No caminho com os discípulos para Emaús, depois à mesa com eles e depois na reunião dos discípulos. E ele corrige no caminho, ele corrige a nossa leitura da vida. É isso que Cristo faz conosco no caminho, corrigindo à luz da Escritura a nossa leitura desesperada da vida. À mesa, ele revela-se, ele acende o coração, é na comunhão à mesa. E hoje vamos celebrar a Páscoa, no sentido cristão, do que significa agora para nós a ceia do Senhor, onde nós comemoramos o memorial da nova aliança, e não a Páscoa, que é o memorial da velha aliança. Vamos celebrar a Páscoa, porque foi nesta ocasião que Jesus, ele estabeleceu a ceia, que na verdade é uma celebração, uma comemoração da nossa libertação espiritual e da memória da obra de Jesus que nos libertou pela sua morte e pela sua ressurreição. Foi na altura da Páscoa que ele instituiu a ceia e nos deixou esta ordem para celebrarmos a sua ceia. No caminho, então, ele corrige nossa leitura, à mesa ele acende nosso coração e revela-se, mas no meio da igreja, prova que vive, abre a mente e envia. Portanto, a grande pergunta que eu quero deixar no final dessa reflexão, dessa mensagem, desta Páscoa, não é apenas se Jesus ressuscitou, não é essa a pergunta. A pergunta é, o que farás com o Cristo ressuscitado? De fato ele ressuscitou. E agora, se alguém está aqui hoje que tinha alguma dúvida sobre isso, e a partir desse momento que no seu coração já existe certeza sobre isso, o que você fará com o Cristo ressurrecto? Continuarás a caminhar triste, como se a cruz fosse derrota? Procurarás vida entre os mortos? Permanecerás a tratar, portanto, Jesus como uma lembrança distante? Vamos celebrar uma coisa que ele fez há 2000 anos atrás, que ficou lá em Jerusalém? Ou receberás Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Ele é o Rei que abre as Escrituras e que envia pecadores ao mundo para anunciar a boa nova do Evangelho. Ele vive, e porque ele vive, a esperança não morreu, a missão da igreja não terminou, a igreja não caminha sozinha, e o pecado não tem mais poder sobre nós, os que estamos em Cristo, porque o pecador arrependido pode encontrar, hoje mesmo, remissão para os seus pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?